Salve, pessoas lindas! Então, vamos ver o que o tarô tem para nossa semana, qual é o conselho, qual a dica, né? Semaninha de Mercúrio retrógrado, que vai até o dia 2. Então, vamos ver o que tem pra gente. A carta da nossa semana é o 7 de ouros. 7 de ouros nos traz então uma semana muito cheia de atividades, muito cheia de coisas para resolver, com muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, uma sensação de que a gente está mais cansado, mais estafado, parece que tem muito trabalho, muitas coisas para resolver. Sabe quando parece que fica pipocando tudo pra gente fazer ao mesmo tempo? Então tende a ser uma semana mais agitada, mais trabalhosa, uma semana que a gente precisa estar também mais atento, porque isso pode gerar uma semana de mais conflitos, né? Daquelas coisas parece que vai dando um pouquinho mais de choque, que vai trazendo um pouquinho mais de dificuldades pra gente. A nível de campo profissional, é uma semana que diz que é uma semana que a gente vai ser mais cobrado, que a gente vai ser mais solicitado a nível de questão de trabalho, né? Então, assim, para quem trabalha por conta, tende a ser uma semana de mais atividade, de mais procura, de agenda mais fechada, mais cheia. Para quem, né, trabalha com, né, vamos dizer que cumpre horários, né? Vai ser uma semana que também vai ter mais atividades para fazer, vai ter mais coisas surgindo, ou aquelas coisinhas que a gente faz, tem que refazer, né? Aquele processo de um pouco mais de retrabalho. Tende a ser uma semana bastante agitada, mas também ela tende a ser uma semana de resultados, ela tende a ser uma semana lucrativa. Então é uma semana para quem está procurando alguma coisa, tende a ser ter mais entrevistas, a ter mais situações começando a acontecer, né? Ou sendo chamado para emprego, ou começando efetivamente em empregos. É uma semana que tende a dar esse passo, né? Esse começo, esse andar a nível de deslanchar, de acontecer a nível de questões profissionais. Então é uma semana bastante positiva, mas uma semana que pede atenção, né, por esse excesso de atividade, a gente não, de repente, não negligenciar com algumas coisas. Então as dificuldades que essa semana apresentam são isso, aquela sensação da gente estar muito cansado e tentar protelar, tentar empurrar as coisas mais com a barriga, como a gente fala no popular, ou de negligenciar coisas por estar abraçando muitas coisas ao mesmo tempo. Então as cartas pedem um pouquinho de cuidado com isso, mas também nos dizem que é uma semana de resultado, é uma semana de produtividade, é uma semana de respostas positivas para o campo profissional. Já no campo de amor, o que as cartas dizem? Ela é uma semana de se organizar melhor, é aquela semana, sabe, de aquela relação que tá bagunçada, é a semana para sentar e conversar, né, pedindo um pouquinho de atenção, pedindo um pouquinho de cautela na hora de falar, porque a nossa tendência com essa carta é passar meio que como um trator por cima das pessoas. Então é uma carta que diz assim, é preciso sentar e reorganizar a relação, é preciso sentar e dizer o que se quer, é preciso diálogo, mas é preciso cuidado, sabe? É uma semana que tende a dizer assim, ó, se eu quero isso, eu tenho que investir nisso, sabe? Eu tenho que lutar por isso, eu tenho que regar essa história, né? Eu tenho que me dedicar a essa história para que ela aconteça. E para quem tá sozinho, é uma semana que ela tá mais aberta, tá mais propícia para que se manifestem outras relações, né? Para que outras pessoas cheguem, se aproximem da gente. Então é uma semana que a gente deve estar mais sociável, é uma semana que a gente deve estar mais disposto a conversar, mais disposto a procurar outras pessoas. É aquela semana que bate aquela vontadinha de encontrar alguém, de conhecer alguém. Então essa é a energia que o nosso 8 de ouros traz para esta semana. Na saúde é a estafa, né? É o cansaço, é o excesso, né? Então é o cuidado com isso, é o cuidado com os nossos excessos, tanto de comida, quanto de trabalho, quanto de atividade física. Então é uma semana que pede assim, ó, a gente precisa ter mais atenção ao nosso sono, a gente precisa ter mais atenção aos nossos processos, tá? Não marca uma doença específica, mas pede cuidado com isso. O que mais que eu tenho para dizer dessa carta?
Terapeuticamente é aquela carta que diz que de alguma forma a gente está fugindo de algo. O que que eu, né, aquele momento que pede pra gente parar e pensar assim, ó, o que que eu não tô querendo olhar, o que que eu não tô querendo encarar, qual é o meu medo, né, o que que eu tô fugindo e tô canalizando minha energia toda para outra coisa, para fingir que eu não tô vendo aquilo, que aquilo não tá acontecendo, né? O 8 de ouros é aquela carta que fala, sabe, quando a gente tá com alguém doente, a gente começa a se preocupar em trabalho, em conta para pagar, em qualquer coisa para não lembrar que a gente tá doente, ou que tem alguém que a gente gosta muito que tá doente. Ou aquele momento que a gente se dedica demais, que eu preciso melhorar financeiramente, que eu preciso me dedicar mais para não pensar que a gente tá sozinho. Ou que eu me dedico demais à minha relação para não perceber que eu tô frustrada com relação à Simba, né? Que eu não tô frustrada com relação à minha questão do trabalho, então eu tento nutrir a minha relação para não degringolar como eu acho que tá a minha questão profissional ou a minha questão financeira. Então, é uma carta que faz a gente pensar assim, ó, do que eu tô fugindo, sabe? Do que eu tô, onde é que eu tô focando demais em algo e de menos em outro algo. Né? Então pede-se um pouquinho essa análise, esse processo de tomar um pouquinho de cuidado com isso. Então é uma semana que pede pra gente olhar pra gente. Uma dica também boa para essa semana é escaldapés com boldo, né? Boldo e um pouquinho de hortelã vai ser perfeito para ajudar a gente a ter mais coragem, a ter mais ânimo, né? Para essa semana que tende a ser agitada. E também para ajudar nesse processo aí de eu procurar as minhas negações, né? As minhas negações inconscientes. Eu espero que seja uma semana bem especial para vocês. Desejo aí uma semana maravilhosa e qualquer coisa eu estou à disposição. Um abraço para você.